Oi, tudo bem, pessoal? Como vai, Thelma? Tudo bom? Em Vamos ordem? conversar mais um pouco. Vamos começar mais uma gravação aqui, mais uma entrevista sobre autismo. E, Thelma, nós temos uma pessoa convidada hoje, uma pessoa realmente especial. Quem é a nossa convidada de hoje? Olha, eu convidei uma parceira, minha Hum. parceira de oração, minha parceira de grupo de mulheres da Rafa, e ela é uma psicóloga de mulheres, doula e autista. Mas eu vou deixar que ela fale com um pouquinho mais de detalhes. Bárbara, que bom que você está aqui, que bom que você aceitou o convite. E pode falar um pouquinho mais de você para o nosso público. Que desafio, hein? Olá, boa noite, Thelma, amigo novo aí, o Tennyson. Sim. Então, eu sou uma mulher apaixonada pelo atendimento de mulheres. Então, tanto que eu não contente com a psicologia só, fui buscar a doulagem para atender mulheres também. E eu vou dizer assim, ó, que no meio desse percurso aí, profissional. Não há muito tempo atrás foi que eu descobri o meu diagnóstico, né, de mulher autista. E ter me descoberto, né, dentro desse diagnóstico me gerou, obviamente, um interesse enorme pelo assunto e sem que eu começasse a divulgar, bom, eu estou atendendo mulheres autistas a partir de agora, nem foi um plano, mas a coisa aconteceu porque eu, obviamente, não escondi, né? Comecei a falar que eu era autista, enfim, e isso foi espalhando e logo começaram a me procurar pelo fato de eu ser uma psicóloga autista. Aí hoje, além de mulher autista, eu recebi aí, eu digo que um presente de Deus, porque tem trazido muita alegria para mim, atender também mulheres autistas. Que legal, Legal. Bárbara. Super legal, né? Agora, eu estava até pensando, né? Dessa pequena introdução que você falou sobre você, Bárbara, eu acho que você tem uma bagagem incrível, né? Tremenda. E uma história incrível também. Para quem não conhece, Bárbara está nas redes sociais, né? Tá tem um. Eu, Bárbara Casper. Eu, Bárbara Casper. Casper com K, Isso, parece, né? com K, é. Ok. Segue a Bárbara lá. Porque você vai ver, tem coisas incríveis, publicações incríveis. Ela conta um pouquinho da história dela também, né? Eu anotei algumas coisas aqui sobre ela. O pouco que ela falou é muito pouco do que ela tem de experiência. E mas eu gostaria, né, de iniciar esse programa aqui, essa entrevista com uma pergunta, né? Normalmente a gente vai deixando, conduzindo, né, uma entrevista, né, com alguém, com um convidado, para deixar o melhor pro final, né? Eu não sei como esse programa vai acabar, né? Mas ninguém sabe, né, Thelma? Porque a gente não fez um roteiro pro programa. Mas eu tô querendo sugerir aqui de começar o programa com uma pergunta que todo mundo faz no final, né? A pergunta Manda aí. final. Que será que é essa pergunta final e o que será que a Bárbara vai responder para a pergunta final do programa que está acabando de começar? Thelma, faz essa pergunta aí para a Bárbara e vamos ver o que acontece. Então, Bárbara, vamos lá. De tudo que você já viveu até hoje, o que, o principal, o que a vida te ensinou? Bom, teve um ponto meu que eu não falei na minha apresentação, mas eu amo a Deus acima de tudo, de todas as coisas. E a minha vida, eu tive muitas bênçãos, muitos presentes que eu ganhei de Deus, porém muitas lutas também. E lutas muito duras. E eu aprendi muito,
muito, por meio de todas essas lutas, de que a nossa alegria, pelo menos a minha, né? A minha alegria, a minha esperança de felicidade não pode estar nem em pessoas, nem em coisas, nem em realização de sonhos, porque por muito tempo eu agi assim, né? Eu serei muito feliz quando tal coisa acontecer na minha vida. Nossa, vai ser um escândalo de alegria quando tal coisa acontecer, quando esse sonho acontecer. E um desses sonhos foi poder ter um bebê. E eu perdi. Eu perdi. Não cabe aqui eu explicar muito bem como foi, porque não me é permitido, mas eu perdi. E foi uma experiência muito dura, a mais difícil da vida, assim. E depois dessa vieram outras, como o meu adoecimento, que foi algo assim, um divisor de águas na minha vida também, a perda da minha mãe por uma doença neurodegenerativa. E o que que eu fui percebendo ao longo dessas provas? Que sonhos, eles podem se esvair pelo chão, não são pleno. Nada nessa vida aqui é algo pleno, que dura para sempre, que nunca acaba, sem chance de ser levado pelo vento, né? E mas Cristo é pleno, Deus é pleno. E eu acredito que assim, ó, de todos os aprendizados na vida, que se a gente for falar, eu vou ter uma lista de mais de 100 hiperaprendizados. Mas esse eu diria que é o aprendizado mor, fazer de Cristo a minha principal esperança, a minha principal alegria, porque aí sim, nele, mesmo que as coisas estejam difíceis, eu vou ter nele a minha esperança de alegria, de felicidade, de levantar. Como, né, você, Tennyson, viu no meu Instagram, eu estive muito doente, né, ano passado, e ainda estou em fase de recuperação, enfim. E, e ali, se não fosse esse meu aprendizado, eu não sei o que, que teria sido, né? Então, eu acredito que esse é o meu maior aprendizado da vida, é fazer de Cristo a minha principal esperança e alegria. Aí mesmo quando as provas, as frustrações, os desânimos aparecem, eu não fico junto no chão com aqueles sonhos que se destruíram. Não, eu tô em pé. Eu tô em pé porque nele eu tenho esperança e força para me levantar, me reerguer e bora lá enquanto tiver vida, enquanto houver fôlego, vamos estar na luta. E eu já estou curiosa aqui para saber se você já percebeu dessa experiência ou desse principal aprendizado que você trouxe, se ele já se tornou útil ou já te tornou útil para alguma outra pessoa por você ter vivido essas experiências. Com certeza, com certeza, sem dúvida. Eu digo assim que Deus me deu uma habilidade que é de transformar as minhas lutas, as minhas lágrimas em algo criativo e aonde eu me encontro em muita felicidade em poder ajudar os outros com algo que eu aprendi. Então, três exemplos aqui. Um deles, né? Eu sou infértil. E eu me descobri extremamente realizada na doulagem. Então, ajudando outras mulheres a viverem o que não me foi possível viver. Mas eu faço aquilo de uma forma assim, com tanto amor, com tanta entrega, que o vínculo que eu formo com essas mulheres, eu digo que vai até o céu, porque é algo muito forte. O fato de eu ter perdido meu filho, né, me despertou um interesse por ajudar mulheres que enfrentam essa dor, né? Seja por uma perda gestacional, uma perda neonatal, né? Um filho mais velho, enfim. E tanto que me despertou muito interesse por uma área da psicologia chamada psicologia perinatal. Fiz até uma especialização e gosto muito de ajudar.
né, como psicóloga, tanto mulheres que estão nessa fase de tentantes, mulheres que estão em processo de reprodução assistida, FIV, já fiz também, já fiz, e então gosto de acompanhar essas mulheres. E diferente de talvez algumas já me perguntaram, mas como é para você ver essas mulheres engravidando, né, tendo seu processo ali de FIV dando certo? Para mim é vitória, eu me emociono, óbvio, eu não vou chorar na frente delas, mas assim, gente, eu fico muito feliz porque eu simplesmente eu fico feliz, eu me realizo vendo pessoas conseguindo o que eu não consegui e vendo que mesmo a minha dor, a dor das minhas ausências, dos meus vazios, o ensinamento que isso tudo me trouxe, pode ajudar tanto outras mulheres. Já tive depressão no passado também. O meu diagnóstico do autismo foi na vida adulta já, né? Fazem quase 4 anos só. E então eu lidei muito com depressão por excesso de sobrecarga, por não respeitar os meus limites, limites que nem eu sabia que eu tinha, enfim. Então, poder ajudar pessoas com depressão, mulheres que perderam filhos, e agora vivendo esse episódio todo, né, de adoecimento que eu estive, estou me tratando até agora, enfim, eu acredito que vai chegar um momento que Deus vai colocar ali na minha vida também mulheres que estão às vezes lutando contra uma patologia cardíaca, contra um câncer, enfim, vários adoecimentos ali que geram uma limitação muito grande na vida, né? O autismo também, atender mulheres autistas. Eu tenho um privilégio de ser psicóloga, né, de ter passado por uma faculdade de psicologia, de ter feito pós-graduações, de ter estudado muito. E, obviamente, quando eu descobri o meu diagnóstico, não foi tão tão difícil me adaptar e saber por que caminho seguir, porque eu já tinha toda uma bagagem, tanto profissional de muitos anos de psicóloga, como de faculdade, de cursos, tudo. Óbvio, eu não sou psicóloga de mim mesma, mas eu tenho uma bagagem que para mim foi mais fácil. Bom, então já que é assim, quais são as minhas limitações? O que que eu vou fazer diante disso? Como que eu vou encarar essa fase da minha vida? Então foi tudo muito mais rápido. Por que não ajudar pessoas agora, mulheres agora que estão entrando nessa fase que não tem todo esse privilégio que eu tive de ter estudo, de ter anos como psicóloga. Então poder ajudá-las e que elas não sofram tudo o que eu sofri até descobrir. Então assim, sim, graças a Deus eu vejo que é uma habilidade que Deus me deu, de ao invés de simplesmente só me isolar na dor, na tristeza. Eu sou um ser humano, obviamente. Então, em momentos de dor, de tristeza, eu choro, né? Eu me recolho, mas logo já começa a vir ideias na minha mente. Bom, isso aqui daria uma palestra, isso aqui daria um sermão, isso aqui daria uma música. E logo já começa um movimento criativo, assim, de como eu posso usar aquilo ali para ajudar outras pessoas. Incrível, né? E Respondi? sim, Totalmente. Olha só o que está acontecendo aqui, né? É, a gente começou essa conversa para falar sobre autismo e a Bárbara trouxe para a gente, o que que você trouxe? Ela trouxe Cristo, né? Eu acho que isso é impressionante. E do Cristo que a Bárbara falou, que é a coisa mais importante, a coisa mais, coisa principal da vida dela, né? Da esperança, né? Ela passou por uma parte que é a ação, né? Ou seja, o Cristo que ela encontrou motivou ela a fazer alguma coisa pelas outras pessoas. O Cristo que ela encontrou nas lutas e problemas que ela teve, doença, diagnóstico, a perda de um filho, etc., né? Então, fantástico. Eu acho que a gente podia até terminar o programa aqui, mas a gente não vai terminar, porque Eu tenho muitas coisas a compartilhar ainda. temos. Mas, Bárbara, fala aqui pra gente, né?
o início, né? Quando você era criança, eu acho que você não imaginava que você ia chegar onde chegou, né? Ou, quem sabe, imaginou. Sim, Ah, do eu que... tenho memórias para vocês terem ideia de quando eu Uhum. tinha 1 aninho e alguma coisa. Uau. Então, eu tenho muita memória da minha infância, muita, muita, em detalhes assim. E eu me lembro caminhando criança assim pela nossa cidadezinha lá e essa coisa do processo criativo, né? E a minha mente ficava elaborando ideias como se tivesse rodando um filme da minha vida. E aí eu andava imaginando coisas e como que eu poderia falar sobre isso que está acontecendo na minha vida hoje. Então era um processo bem. E eu era muito, ao mesmo tempo que eu gostava de brincar com alguns amigos em específico, eu era muito feliz sozinha nesse meu mundo altamente imaginário, assim, sabe? E eu não sei dizer se eu senti um chamado, eu acredito que não, mas eu sempre tive esse desejo desde muito pequenininha de ajudar pessoas. Eu lembro que quando eu tinha ali por uns 9 anos, eu falei para os meus pais que eu queria trabalhar na APAE, porque eu queria ajudar as crianças da APAE. Aí, como era uma cidade bem pequenininha de interior, meu pai conhecia todo mundo, foi lá e disse assim: Olha, minha filha tem muita vontade de ajudar vocês aqui, ela pode vir aqui algumas tardes por semana? Sim, sim, pode. E eu ia umas 2, 3 tardes por semana, assim, para ir lá na PAI, para ajudar na PAI, para estar junto com aquelas crianças. Então, o desejo de ajudar, de auxiliar, eu sempre tive. E as limitações, né, do autismo, enfim, e das comorbidades, que dificilmente uma pessoa autista traz só o autismo, né? Então, eu tenho diversas outras comorbidades, assim, né? Eu tenho epilepsia, tem TDAH, tem altas habilidades e tem mais demais outras aí comorbidades, mas que não envolve tanto a questão da mente, né? Então, com 4 aninhos, a minha mãe já me colocou para fazer terapia, né? Me levou numa psicóloga porque percebia que eu era diferente. Hoje minha mãe já é falecida, mas eu lembro que ela dizia assim, que ela sentia que ela não estava conseguindo dar conta de mim, das minhas necessidades, das minhas demandas. Eu chorava muito, eu questionava muito a vida, tipo com 4 aninhos, coisas que geralmente crianças não questionam, né? Enfim, eu questionava e imaginava, e aquele senso de justiça muito aguçado, a rigidez cognitiva, que tinha que ser tudo do mesmo jeito, na mesma hora. Ah, porque tal amiga fez tal coisa que é injusto, então eu sofria muito. A minha mãe disse que eu era uma criança muito sofredora, assim. E aí, com 4 aninhos, ela, ai, briguenta, brigava muito, muito na escola, não era fácil. Aí ela me colocou para ir na psicóloga já, né, com 4 aninhos, e passei uma vida praticamente em terapia. E a psicóloga, sem saber exatamente o que se passava com a Bárbara, será que é um quadro de ansiedade, é um quadro de depressão, é um quadro do que se passa ali? Aí ela, coisa de Deus dirigindo, né? Mesmo sem tanto meus pais saberem que naquela época eu ainda não me enquadrava, né, dentro do espectro, mas os meus pais e essa psicóloga entenderam que eu tinha que fazer mais atividades e que eu vejo que serviram como terapias para mim. Então, eu fiz aula de música, eu fiz aula de pintura, eu ia andar de cavalo uma vez por semana. Então, eu passei por várias terapias, mesmo sem ser exatamente esse o foco. E, e qual foi a pergunta mesmo? Eu já tenho outra. Exatamente isso que Não, não, você eu estava indo responder, eu estava não, indo, mas daí escapou. não, Ah, tá, lembrei, você está lembrei, lembrei. respondendo. É sobre a sua Tá, infância. Você está tá. respondendo. E aí, nessa de fazer as terapias, lá na minha infância, na psicóloga, quando eu ia brincar com a minha amiga, eu brincava do quê? Eu brincava de ganhar nenê e brincava de ser psicóloga, que eram os meus Ah, dois hiperfocos que continuam até hoje, né? Então,
Aí eu já tinha aquela coisa na minha mente. Um dia eu quero ser psicóloga e eu quero ajudar mulheres a ganhar nenê. Então, porque eu achava sensacional o trabalho daquela psicóloga comigo, né? E então, assim, não houve um chamado, mas sim um desejo desde sempre, que creio que o Senhor botou no meu coração, de poder ajudar aos outros. Óbvio, não fazia ideia de tudo o que iria me acontecer, de todas as lutas, de todas as, né, as dificuldades, enfim, mas como eu sempre lidei com as dificuldades do autismo, né? Que mesmo sendo, logo vai cair por terra essa história de nível 1, 2 e 3, mas enfim, mesmo sendo Uhum. tal do nível 1, que é o que por enquanto as pessoas conhecem, de suporte, sofre muito. Uma pessoa autista sofre muito. Não há um só dia na vida que não tenha que se deparar com as limitações, com os sofrimentos que o autismo impõe sobre nós. E sempre foi assim, desde que eu era uma criança. Eu lembro de a minha mãe chorando, e eu também bem pequenininha, minha mãe chorando muito porque eu não conseguia me alimentar devidamente devido à seletividade alimentar. E antigamente nem existia esse termo, né? Nem se falava de seletividade alimentar. Mas hoje eu sei que é isso, porque até hoje eu tenho seletividade alimentar. E eu lembro da minha mãe chorando assim, né? E ali, porque eu não me alimentava. E ia para médico, os médicos diziam, ela tem que se alimentar, ela precisa comer mais, ela precisa ingerir mais alimento, mais variedade de alimento. Então, eu sempre lidei com muitas dores, assim, né? Impostas pelo próprio autismo. Então, acho que quando vieram aí umas rasteiras da vida, Uhum. eu não vou dizer que eu estava preparada, mas eu já conhecia a dor, eu já sabia lidar com a dor, sem desistir de tudo. E agora você se entendendo como uma mulher já constituída, já formada, adulta, e ao receber o seu diagnóstico, eu tenho a curiosidade de saber o que gerou um impacto maior para você. Se foi o diagnóstico em si, a hora que você encontrou a explicação para tantas coisas que já te aconteceram, ou se o impacto maior é no dia a dia ao você ter que reconhecer e reestabelecer os seus limites. A segunda opção. Eu acho que foi Você um quer pouco falar dessas duas tendenciosa essa fases? segunda. Sim, é difícil, sim. É, porque eu sou a psicóloga, né? Eu Uhum. sou aqui no maior tempo do meu dia acordada, tô atendendo a mulheres, né? Diante de suas dores, seus sofrimentos da vida. Eu sou a que está ali como profissional. Então, muitas vezes para mim é difícil eu entender, não, mas eu sou o ser humano também. Para mim, tudo que eu digo para elas também serve para mim, né? E não foi só por um tempo, é para sempre. Serve para mim. Vamos analisar nossos limites, meus limites. Vamos dar uma pausa, vamos descansar, vamos deixar claro para as pessoas ao redor quem é a Bárbara, que a Bárbara não é só a psicóloga, a pessoa que palestra, enfim, mas a Bárbara é o ser humano que tem muitas limitações devido ao autismo e que isso precisa ser aceito pelos outros e por mim também. Então, sim, algumas vezes isso é desafiador para mim, porque devido às altas habilidades, eu tenho muitos interesses, muitas ideias, eu tenho uma mente muito criativa. E aí eu quero colocar tudo aquilo em prática, mas aí vem a falta de energia, né? A falta de energia que faz parte da vida de pessoas neurodivergentes. E se eu insisto, eu consigo fazer. Só que aí eu adoeço, eu tenho enxaqueca, eu tenho meltdown, shutdown. E mas Deus coloca na vida da gente umas amigas de oração que ajudam a gente lembrar assim, sabe?
de olhar para o ser humano que existe ali, da mulher autista que existe ali, que precisa respeitar os próprios limites, que precisa viver o que fala, porque para mim também serve, não só para as mulheres que eu atendo. Eu tinha uma perguntinha aqui que tem a ver com a sua vocação, né? Tudo que você faz. Ah, o que, você mencionou em algum momento, né, sobre um lugar secreto. Nos vídeos, É, no Instagram, vê lá os vídeos da Bárbara, ela vai falar sobre o lugar secreto. Então, já antecipando, quem ainda não viu seus vídeos no Instagram, você tem um lugar secreto. O que representa esse lugar secreto para você? é o meu momento com Deus, é o momento aonde eu compreendo melhor as coisas da minha vida, os propósitos que o Senhor estabeleceu para mim, é onde eu faço planos, é onde eu ressignifico muitas coisas que estão acontecendo ou que já aconteceram. Esse é o meu lugar secreto, é eu e Deus, muitas vezes chorando, muitas vezes reclamando, muitas vezes sem enxergar saída, e daí dali vem coisas, meu amigo, transformadoras para minha vida, assim, sabe? E que, claro, com o tempo acaba ajudando outras pessoas também, porque eu vejo que todas as feridas que o Senhor cura em nós, eles não nos cura apenas, ah, pronto, curou, tá curado, ponto final, mas para que a gente ajude a curar outras pessoas também com a cura que a gente recebeu. Mas ó, dentro desse tema ainda, né, do lugar secreto, Uhum. e aí nesse lugar você encontra Deus. Como fazer Deus real, né? Porque às vezes Deus, né, eu acho que cada um de nós aqui, as pessoas que estão assistindo a gente, se identificam, né, com a tua história, com o que você está falando, esses momentos e tudo que você comentou até agora. Mas como fazer esse Deus real, ser real na vida da gente? Porque é muito fácil e bonito, né? Principalmente dentro do mundo cristão, do mundo evangélico, as pessoas falam, não, busca Deus, né? Aceita a Cristo, entrega a sua vida para Deus. Então, para mim é uma pergunta muito difícil de responder. Se você me faz essa pergunta agora, é muito difícil de responder. Eu até tenho uma resposta, mas essa resposta nem sempre eu consigo ver e presenciar na minha vida, ver essa resposta real. Como você responderia essa pergunta? Bárbara, como Deus se faz real na sua vida, sendo que você não pode tocar em Deus, você não pode ver o rosto dele, você não pode ver a Deus do seu lado, como está aqui, a gente está vendo, conversando entre a gente. E como Deus é real na tua vida? Tá. Eu vejo que foi um aprendizado, né? Foi um aprendizado. Devido à rigidez cognitiva, tudo que eu ouvia na igreja, na mais igrejinha de interior, que geralmente é um pouco mais voltado para muitos métodos, tem método para tudo, e se você sai daquele método, já não é mais certo. Então, tudo que eu ouvia ali, a minha rigidez cognitiva levava, né? Bom, é Aham. tantos minutos de oração, é aquilo ali, só pode de joelho, só pode assim, só pode de olho fechado. Tem que começar com gratidão e não sei o quê. Então, por muitos anos eu levei assim, dessa forma, e era muito ruim para mim orar, passar tempo com Deus, era um fardo, era um fardo. Então, mas eu tinha sempre tive muito desejo de falar com Deus, de ouvir a Deus, de me, né, Aham. me comunicar com Deus, enfim. E aí eu pensei, quer saber se Deus é tão grande, tão amoroso? Eu acho que Deus entende como que eu funciono, e eu acredito que isso deve ter acontecido ali pela minha adolescência, como que eu funciono, e Deus vai aceitar a forma como eu me comunicar com Ele. E aí eu comecei realmente, tipo, larguei de lado aquela história do que tem que ser ajoelhado, tem que ser assim, tem que ser de olho fechado, tem que, sabe, para me comunicar com Deus como eu sentisse vontade ou em pensamento, ou falando, ou cantando.
E realmente eu passei a conversar com Deus como a gente conversa com amigos, sabe? Ah, Deus, hoje, olha, vou te contar, eu tô muito indignada. Eu sei que aquela pessoa é tua filha, mas olha, eu já não tenho mais paciência, Senhor. Ou o Senhor redobra a minha paciência, ou faz alguma coisa lá, porque assim não dá. Então, tipo, eu passei a ser sincerona. O jeito como eu sou sincerona com as pessoas que estão comigo, eu passei a ser assim com Deus, né? E cada vez eu fui sentindo mais desejo de estar falando com Deus, cada vez mais. Peguei gosto por ler a Bíblia também, quando eu larguei os métodos. Não, tem que ser o ano bíblico. 4 capítulos por dia, não. Vou ler o quanto eu quiser ler por dia. Se eu quiser ler um versículo e naquele versículo conversar com Deus, e vai ser assim. Então a Bíblia começou a ter um novo sentido para mim, e aí eu comecei a perceber que Deus me respondia por ali. Aí chegou ao ponto de, tipo, até hoje, diante de alguma decisão, eu vou lá, eu não chego para alguém e digo, ó, tá bom, pode, vou fazer isso daí, vou comprar esse carro, eu vou aceitar tal coisa. Não, eu vou lá, eu pego a minha Bíblia e digo, ó, eu vou te responder depois que Deus me responder. E fico ali orando em oração, nem sempre Deus me responde na primeira, mas eu entendo que Deus me responde quando Ele bem entender, não sou eu que defino quando tem que ser. E eu vou insistindo até que o Senhor me revela, me mostra, e Deus responde, gente. Nem sempre no tempo que eu quero, mas Deus responde sempre. E aí eu sei qual é o caminho, qual é o rumo, o que eu tenho que fazer, e eu fico clamando até que Deus me dá uma luz, enfim. E nesses vídeos ali, uma coisa que me marcou muito na experiência daqueles vídeos lá, né, que foi do meu adoecimento, eu passei um tempo que eu não conseguia ler, eu não conseguia fazer quase nada, só deitada, porque eu vivia toda azulada por falta de circulação, não podia trabalhar, dependia de ajuda para tudo. Aí a parte cognitiva ficou meio ruim, eu tentava ler, eu não conseguia entender. Foi uma fase muito difícil. Então eu ficava só falando com Deus ali, falando o dia inteiro, ouvindo hinos e falando com Deus e muito lugar secreto, tipo o tempo inteiro, o dia inteiro, a madrugada me faltava ar, eu não conseguia respirar, passava a madrugada conversando com Deus. E Deus foi conversando muitas coisas comigo, assim, pensamento, sabe? De eu ir me dando conta das coisas, eu clamando muito Espírito Santo. Aí chegou uma hora que eu falei, Deus, eu queria transformar tudo isso em música, mas eu não tenho o dom da composição. Mas eu queria muito. Mas como o Senhor é um Deus amoroso, um Deus que pode tudo, o que é para o Senhor me dar uma gota do seu dom, de um oceano infinito? E comecei a clamar todos os dias: Deus, me dá teu dom, Senhor. Eu quero o dom da música, eu quero o dom da composição, eu quero compor canções. E até que veio. Então eu comecei a ver assim, gente, Deus ele é ilimitado, ilimitado. Eu já achava que eu tinha um relacionamento bem íntimo, bem profundo com Deus, mas aquela experiência que eu tive de depender de Deus o dia inteiro, porque eu não tinha muito com quem conversar, né? Por mais que tinha ali gente sempre cuidando de mim, mas não podia ficar o tempo inteiro olhando para mim, conversando comigo enquanto eu estava lá na cama. E aí eu vi que não, a gente pode ir além, a gente pode ir além. Hoje eu já não duvido mais nada. Deus, preciso de sabedoria. Eu estou nesse processo hoje, entendeu? Estou nessa luta. Eu quero mais sabedoria. Uma hora Deus vai dar a chuvinha dele do poder da sabedoria ali também. Porque se ele me der um dom de música, o que que é me dar sabedoria? Então é assim que Deus se faz real para mim, na busca, no contato e saindo das regrinhas chatas que alguém impõe, porque para ele funciona e acha que funciona desse jeito para todo mundo. E não é. Para cada um, Deus vai se comunicar respeitando as particularidades daquela pessoa. Então, Bárbara, você citou que você, na sua infância, adolescência, você estudou música e ainda há pouco você contou que você pediu para Deus o dom de compor. Isso. Agora, eu já vi você cantando e você não canta sozinha. E eu queria que você falasse um pouco desse dueto que você faz e não só sobre música. Tá. Então, assim, o meu dueto é o meu marido maravilhoso, Adilson, resposta de muita oração, muito jejum,
jovem que queria casar, que queria um marido, e Deus me mandou o meu, que é uma bênção gigantesca na minha vida. E quando nós nos conhecemos, né, eu solava e cantava em conjuntos musicais. E eu sabia que ele gostava de cantar e tal, mas nunca, não foi algo assim planejado. Vamos começar a cantar juntos. Ele dizia: não, quero que você pregue nos meus sermões. Então, até enquanto a gente namorava, quando era em outra cidade, sempre tinha aqui uma velhinha dentro do carro, né? Aí ia eu, ele, mais uma velhinha, para o pastor poder andar com a namorada junto, que meu esposo é pastor. E aí eu cantava para ele e nós já éramos casados. E um dia eu estava cantando uma música numa pregação dele, né, num apelo, e ele pegou o microfone e duetou comigo algumas partes da música. Eu olhei e falei: nossa, ficou muito bom. Eu falei: vamos cantar mais vezes essa música. E de lá para cá, Deixa, ele é o meu dueto, nunca mais cantei sozinha. deixa eu interromper aqui. Aposto que ele ensaiou muito tempo isso. Eu vou surpreender ela nesse sermão. Olha, não sei, mas surpreendeu mesmo, ficou muito legal. É até Legal. aquela música que a Joyce Carnassali canta, que é Uma Vida por Amor. Até hoje a gente canta essa canção. Já estamos há 11 anos casados e 12 anos juntos. E aí foi nessa música. E depois dessa, a gente começou a tentar adaptar todos os meus solos para ele cantar junto. E logo aí a gente só começou a escolher músicas que nós dois poderíamos cantar e criar versões também, não só tipo pegar música de um dueto e cantar. Nós criávamos versões de alguma música solo para nós dois cantarmos. E aí nesse período ali do ano passado, né, que foi quando Deus começou a me dar as composições, eu, deixa eu ver, eu não sei exatamente que mês foi, eu acredito que ali a partir de maio, junho, que eu comecei a compor, que Deus me começou a me dar as composições, e a ideia sempre foi na minha cabeça, para dueto. E aí, quando a gente não pensava em gravar, era só para nós cantarmos, né? Enfim, nós dois. Mas um dia Deus tocou no meu coração que a gente tinha que gravar, porque da mesma forma como as músicas estavam nos abençoando num momento muito difícil, que eu perdi a saúde, enfim, de recomeço na minha vida, poderia ajudar outras pessoas. E aí nós gravamos a primeira música. Agora está na fase de liberação autoral, registro autoral, mas a música já está prontinha, prontíssima, prontíssima. No que sair o registro autoral, a gente já vai lançar ela eu não vou dizer nas plataformas digitais, porque eu não sei, eu sou muito analógica, meu marido também. Então vai ser no Spotify, mas vai ter a música Tudo Podes. Então meu marido, ele é o meu dueto. Ah, você é autora, então, da música, né? Olha, eu fico às vezes até meio constrangida de dizer que eu sou a autora, porque para mim é Deus, entendeu? Porque até poucos meses eu era um zero à esquerda na composição. E aí são canções tão lindas, e eu não digo assim, tipo, me ensoberbecendo, não, é de louvor a Deus que eu digo, porque realmente eu acho bonito demais. E se algum dia você ouvir e tudo que você achar lindo ali, você pode ter certeza que veio de Deus. E o que você diz, ai, não gostei muito, ali é o ser humano, é a Bárbara, pode ter certeza, tá? Mas tudo de lindo que tiver veio de Deus. Então, às vezes, eu fico até meio mal de dizer que eu sou a autora, sabe? Mas eu digo assim, que as canções vieram por meio de mim, né? O meu esposo, ele compõe. Meu marido, ele é compositor. Não tem nenhuma uma composição gravada, mas ele tem o dom da composição. Inclusive, nosso casamento, os nossos votos, foi ele que escreveu o dueto para nós cantarmos uma canção lindíssima. Se Deus quiser, um dia a gente grava também.
Mas ele tem o dom que já nasceu com ele. Eu até gostava, logo que a gente se conheceu, achava o máximo chegar e dizer tema qualquer para ele assim. Faz uma música para mim sobre tal assunto. Ele pegava o violão, começava a dar umas dedilhadas e vinha verso, sabe? Com rima, com. Ele tem o dom. Deus deu esse dom para ele. Mas acho que além de duetos ou da sua participação nas pregações dele, né, e agora vocês fazendo duetos, a impressão que eu tenho é que vocês formaram duetos de outras formas. Tipo assim, ele é convidado para pregar num lugar e você vai e você, não sei se você prega, mas eu acho que você faz Eu faço palestra. tudo o que precisa. Tudo o que precisa. Teve no início do nosso ministério juntos, eu ficava com as crianças, então ele fazia evangelismo, e como ia muita criança na igreja, eu via aquilo ali, bom, eu vou evangelizar essa criançada toda, levava elas para uma salinha e contava histórias de Jesus, apresentava a Bíblia, enfim, ensinava uma musiquinha. Aí todo fim da pregação dele, a criançadinha vinha cantar uma musiquinha que aqueles pais amavam e tiravam fotos e cada vez enchia mais a igreja para ver a criançadinha cantar e vem vó assistir porque estou levando meu filho lá e meu filho está aprendendo a cantar. Então começamos assim. Aí o meu marido ele é muito espontâneo e ele pensa as coisas na mente dele, ele já sabe o meu funcionamento, quanto eu sou metódica. Então, para eu não ficar, às vezes, muito perdida nos meus métodos e na minha rigidez, ele chega assim: ó, amanhã você vai dar uma palestra lá em tal lugar sobre tal assunto. O quê? Mal consigo respirar e quando vê já está na hora e assim vai. Então, eu não palestrava para a igreja, eu era muito acostumada a palestrar, trabalhei no Sebrae por alguns anos, então eu era muito acostumada a dar palestra nessa área de gestão de pessoas, psicologia, mas nunca tinha nem pregado, nem palestrado na igreja, eu fugia, eu morria de medo. Parece que se eu saísse do ambiente organizacional e entrasse para falar dentro da igreja, entendeu? Para pregar, para dar uma palestra, não era o ambiente onde eu estava acostumada a falar e eu nem sabia se eu ia saber falar. Então, nós estávamos casados há alguns meses e ele chegou para mim assim, numa quinta-feira, e disse assim: ó, Bárbara, sábado eu prego numa igreja lá em Pelotas e você prega na outra. Eu falei, mas eu não prego? Prega sim, você vai pregar. Agora eu já falei. Eu já falei. Falei, tá, eu vou orar. Fui lá, peguei minha Bíblia, orei, e Deus já começou a dar as ideias do que eu poderia falar e tal, e montei meu primeiro sermão, tudo escrito à mão. Tenho até hoje guardado num caderninho lá, sobre a mulher do fluxo de sangue. Aí fiz o dito do sermão e eu amei, eu senti a presença de Deus ali, sabe? Uma alegria. Até começar a falar, eu queria era fazer um buraco e sair assim, lá do outro lado, sem ninguém nem me ver. Mas no que eu comecei a ler a Bíblia ali e tal, e conversar com as pessoas, aí depois dali eu nunca mais parei. Aí logo em seguida já me convidaram para fazer palestra para mulheres. Eu também nunca tinha feito assim, né? Palestra para mulheres. Como assim palestra para mulheres? Naquela época eu não era nem psicóloga clínica ainda, eu só era psicóloga de empresas. Mas Deus também foi dando a luz, foi resgatando algumas coisas da psicologia clínica, conceitos e tal. E logo já estava palestrando num monte de lugar. E aí hoje é assim, ele gosta, como que eu posso dizer? Sabe quando você sente que aquela pessoa tá olhando para ti, tá todo garboso, tá todo orgulhoso, tá todo babão? É meu marido, então ele gosta. Ele gosta de dizer: a minha esposa é psicóloga, ela é doula, é a melhor psicóloga que existe. Vocês não vão encontrar uma psicóloga de mulheres melhor. Então ele enche a minha moral assim, sabe? No universo dele não há melhor do que eu. Que bom, graças a Deus. Também não tem, para mim, melhor pastor e homem do que ele. Mas a gente faz um dueto na vida muito, muito, muito especial. Então, quando a gente faz, tipo, semanas assim, né, que determinada igreja quer que a gente faça, que o esposo faça lá
uma semana, mas como a maioria das igrejas já sabem da forma, já chamam nós dois, né? Querem nós dois. A não ser quando é algum lugar que não nos conhece, que só conhece ele de antes tempo já. Mas geralmente eu faço a abertura, fazendo alguma palestra, né? Cada noite é uma temática: autoestima, perdão, vícios, casamento, educação de filhos, depressão, ansiedade, neurodivergência. Então, cada noite eu falo ali uns 15 minutos, e isso a comunidade gosta muito, né? Porque eu penso, tanto eu quanto meu marido, a gente tem essa ideia de que a igreja, ela precisa servir à comunidade, não à igreja em si, só apenas, né? Então, geralmente, nesses programas, que é uma semana especial com o pastor tal, é aberto para a comunidade, não que os outros programas não sejam, mas esses as pessoas se dedicam mais em ir atrás e convidar. Então, tem que servir para essas pessoas, né? Além da mensagem espiritual. Se o pastor tem uma esposa que tem algo que pode agregar na vida dessas pessoas, vamos apresentar. Então, aí eu começo, aí depois ele vem com a mensagem espiritual, e as noites são regadas à música. Então, a gente canta muito, canta no início, na metade, no fim. Aí, quando já está perto do final da semana, a gente já está repetindo o repertório desde o início de novo de música, que não tem um repertório muito vasto ainda. Se Deus quiser, vai chegar o tempo que teremos diversas, quando conseguirmos gravar todas as nossas. Mas é isso aí, é um dueto de vida. É um dueto de vida, sim. E a história da bandeira do autismo, né? Ele levantou também. Então, ele fala muito sobre o tema, ele ajuda pessoas a entenderem melhor sobre o tema. É muito bonitinho o trabalho que ele faz, assim, sabe? Já diagnosticou diversos amigos dele também. Você vai se tratar, você vai procurar uma neuropsicóloga, porque tu é autista, que eu sei. Então, ele já se tornou até um cara aí do diagnóstico dos brother dele. E Aí, olha, eu digo que ele acertou em quase todas as vezes, viu? Se não em todas. Ao meu como ver também. foi, como foi, Bárbara, para ele descobrir que ele tinha uma mulher neurodivergente? Ele sabia, eu tô no meu lugar de fala, então eu espero, tá? Não ser julgado. Eu sei que por vocês eu não serei, mas quem está ouvindo, tá? Por favor, me entendam. Quando a gente se conheceu, eu falei para ele assim. Eu disse, ó, eu normal, não sou, nunca fui e muito provavelmente só no céu serei. Então, eu preciso te contar o que acontece comigo, o que se passa comigo, para você não dizer assim, eu não te contei, que você, né, não me contou isso daí. Então, contei algumas coisas que aconteciam já ao longo da minha vida, que acontecia comigo, como que era o meu funcionamento. E eu dizia para ele, eu sei que eu tenho alguma coisa, mas até hoje eu não consegui descobrir o que, eu não me encaixo em nada, em nenhum diagnóstico. Tipo, eu tenho um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco de não sei o que outro. Um psiquiatra disse que eu podia ser isso, já o outro falou aquele outro, mas nada fecha. E eu sempre fui de lá pegar nos manuais, né? Tipo no DSM, pegar no CID, e lá ao pé da letra. Não, tem tal requisito ali que eu não tenho, então isso aqui eu não sou. Né? E lá naquele tempo eu ainda não tinha vindo toda aquela reforma de 2013 ali nos critérios diagnósticos, não nos requisitos, os critérios diagnósticos, né? Para o transtorno do espectro do autismo. Então, ele sabia que as coisas não funcionavam de uma forma típica comigo. Mas o grande susto dele foi na época do casamento, que ali eu tive vários meltdowns. Meltdowns, para quem está ouvindo e não sabe, é tipo como se fosse uma explosão para fora, assim. São crises, né? É uma crise, não é uma crise de ansiedade, mas para quem conhece o que é crise de ansiedade, é como se fosse aquilo ali. Mas é uma coisa É muito um- mais intensa e que leva um tempo para passar, assim, considerável. Então ele viu eu tendo, a primeira vez que ele viu, ele ficou assim apavorado, sem saber o que estava acontecendo.
Aí depois eu falei, viu? Eu disse, é isso aí. Graças a Deus que aconteceu antes do casamento, para você não achar que, aí, ó, é isso aí eu tenho. Se eu fico muito tensa, se eu fico muito preocupada, se eu fico muito cansada, é essa parada aí que acontece. E aí, então ele sempre soube que alguma coisa eu tinha, nós sabíamos disso e a gente ia tentando manejar conforme dava. Mas uns 5 anos antes do diagnóstico, eu comecei a falar para ele, eu disse, olha, eu acredito que eu sou autista. Eu acredito que eu sou autista. Não, nada a ver, nada a ver. Aí um dia, na casa de um amigo, que um casal de amigos, eu com o manual na mão, óbvio, né? Com o DSM, nós tentando encontrar o diagnóstico do marido da minha amiga. E na hora me deu aquele estalo: teu marido é autista? Fui lá, comecei a ler todos os critérios diagnósticos ali, tal. E lendo aquilo, falei: mulher do céu, eu sou autista. Agora é fato, eu sou autista. E aí foi quando eu falei pro marido, falei, vamos assistir alguns videozinhos aqui comigo e você vai ver e vai dizer que eu sou autista também. Aí comecei a assistir alguns vídeos assim que falava sobre autismo em mulheres, né? E tal, aqueles da Lígia Pereira, mais daquele outro cabeludinho, que eu não me lembro o nome do Do camarada Selma lá. Lacerda. Esse aí, aham. E daí o meu marido, bah, então você é autista mesmo? Aí fomos fazer avaliação, né, neuropsicológica e deu. Deu. Para mim foi um alívio. Ele sentiu muita pena, muita, 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 assim, de quase chorar. Ele me abraçava e dizia: amor, olha só, isso só me faz amar mais ainda você. Eu devia ter tido mais paciência. Eu devia, eu falei, amor, mais paciência do que você tem. A carruagem de fogo teria passado, te juntar e te levado de mim direto para o céu. Não, não, não tem como. E então ele ficou assim bem compadecido. E foi muito importante porque meu esposo, ele é o social em pessoa. Ele é muito sociável, ele é muito simpático. O que tem eu de bicho grilo, tem ele de, é o último a sair da igreja. Ele fica melhor amigo da qualquer pessoa que ele conhece, vira melhores amigos. Então ele é muito sociável. E na visão dele, antes da gente saber do diagnóstico, ele acreditava assim que ele iria me ajudar, né, a me tornar uma pessoa mais sociável, e eu sendo mais sociável, eu seria mais feliz, né? Teria menos crise, menos ansiedade, menos cansaço, enfim. Então, e eu acreditava que poderia ser por aí, mas chegava os momentos assim, porque o meu problema não é nem tanto com gente conhecida. Com gente conhecida e próxima, eu tenho uma certa carga social ali, uma bateria social. Que se eu não tiver cansada, eu consigo ir passar umas horas, enfim e tal. Mas para gente desconhecida, sentar numa mesa, almoçar, Uhum. conversar, para mim é o caos. E aí, como a gente viaja muito, todo final de semana a gente sempre está viajando, atendendo igrejas, atendendo comunidades, atendendo, enfim, curso como deixar de fumar, curso de saúde, de tudo. Tinha muito esse negócio do junta-panela. Ai, vamos fazer um junta-panela para o pastor. Nossa, eu chegava nesses junta-panela, o marido estacionava o carro na frente, eu ficava chorando, chorando, chorando na frente do carro até me acalmar, me recompor, vestir o masking e e aí eu levava uns 3 dias para me recuperar de um almoço. Então, assim, eu acredito que nesse ponto que ele se culpou, mas eu nunca botei essa culpa em cima dele, sempre fiz questão de tirar, porque a intenção dele era boa, né? Era de me fazer me desenvolver melhor na minha sociabilidade e ser mais feliz. Mas aí depois, não, agora é outra coisa. Ele já chega falando: a Bárbara não gosta de juntar panela. Se querem almoço, não, não pode ser junto à panela, porque a Bárbara não se sente bem. A minha esposa é autista. Então, hoje a coisa já é bem mais fácil, tanto para mim quanto para ele. Eu vivo bem mais feliz, bem mais tranquila. Procuro respeitar as minhas limitações. Não é sempre, né, Thelma? Mas na maioria das vezes a gente consegue.
Isso aí. É, e tendo um marido que é compreensivo, né, e que Ele acolhe é. essa questão, Uhum. né? O que aconteceu, às vezes, e de vez em quando ainda acontece, de eu ter que lembrar ele. Eu falei, amor, lembra? Eu sou autista? É por isso que eu não estou conseguindo entender o que você está querendo me dizer agora. Ele, tá, às vezes eu me esqueço. Então, às vezes eu preciso dar essa lembrada para ele do meu funcionamento, que é um funcionamento que não vai mudar e que aí a gente já acaba se adaptando e vai. Olha, o autismo não é uma caixinha, né? Você comentou em um momento, né, daquela coisa, né, que até quando você era criança você era tudo assim, certinho, não sei o que e tal, mas também quando você tentava se encaixar em situações, não encaixava. Então, o autismo, eu concluo, né, dentro dessa conversa que a gente está tendo aqui, o autismo não é ao quadrado, não é um quadrado, não é uma caixinha, o autismo é mais um círculo mesmo. E é um círculo que não se fecha. É um círculo aberto, né? É difícil, né, de você se encaixar. E dentro desse círculo aberto, o que que você esperaria que a sociedade, que as pessoas que não são neurodivergentes, que as pessoas que são, entre aspas, ignorantes sobre o autismo, sobre neurodivergência, o que que você gostaria de dizer, ou o que você espera, eh, gostaria ou desejaria para essas pessoas, né, sobre a visão delas em relação ao autismo ou as pessoas com autismo. Que buscassem se informar mais antes de tecer comentários tão dolorosos para pessoas autistas e para familiares de pessoas autistas, porque infelizmente o que está sendo uma bênção, uma maravilha, uma libertação que para pessoas autistas que é chegar o diagnóstico até elas e cada vez como se tem falado muito sobre a temática, né? E geralmente a pessoa que se descobre autista acaba sendo propagadora de uma nova de mensagens a respeito disso para as pessoas, informações. Para nós é uma maravilha, mas para quem está de fora, para muita gente, eles veem como algo ruim. Ai, nossa, porque agora, e a gente vê até médicos falando a respeito disso. Agora é moda, agora é modinha, porque agora todo mundo é autista, né? Porque, ai, isso dói demais. Porque ainda mais para eu falando da minha situação e das mulheres que eu atendo, né? Que são mulheres que falam, né? Que têm a fala, que não têm a privação da fala, né? São pessoas verbais que conversam, que dialogam, muitas casam, namoram, fazem faculdade, têm trabalho, e isso é o que as pessoas veem, né? E aí é aquela coisa, bom, se ela foi capaz de tudo isso, que vem com historinha agora de autismo, só que as pessoas bem próximas, elas sabem, elas veem todo o sofrimento, né? Porque ainda um nível 3 de suporte, às vezes até 2 não tem o tal do masking, né? E já a gente quer ser aceito, a gente Uhum, quer uhum. alcançar os padrões que os outros esperam de nós, então a gente mascara. Então, dificilmente verão a Bárbara tendo crise na frente de todo mundo, entendeu? A Bárbara vai se segurar, se segurar, se segurar, vai se esconder, vai chorar no banheiro, vai tal, 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 mas não vai ter um meltdown na frente de todo mundo, entendeu? As minhas limitações do meu dia a dia, que são inúmeras, as pessoas não veem. Quem sabe é o meu marido que está aqui dentro de casa, entendeu? Os meus filhos, meu pai, minha mãe que me acompanharam desde a infância com muita limitação, com muita dificuldade, né? Não só dificuldade na parte psíquica, emocional, mas cognitiva mesmo, né? Na parte cognitiva. Então, assim, não julgue. Você que não é autista, não julgue. Se por acaso você que está assistindo
Tem aí a sua esposa que recebeu o diagnóstico, tem seu filho, tem seu marido, um parente. Não julgue, vai estudar, vai entender a respeito do tema, porque o TEA, gente, transtorno do espectro do autismo, é um transtorno, ele é uma deficiência, não é algo que muda, é algo que nasce com a pessoa. Então, assim, não julgue, não seja uma pessoa que leve ainda mais sofrimento para a vida de uma pessoa que não sabe o que é viver um dia sem lidar com limitações e sofrimento. E eu quero dar um recado também para as pessoas autistas que estão me ouvindo aqui. Manda. O que os outros pensam a respeito de você, isso diz respeito a eles e não a você. Porque enquanto a gente fica se preocupando, estão achando que eu sou normal demais para ser autista, estão achando que eu tô de manhã, estão achando que eu sou preguiçosa, que eu devia fazer, que eu sou desleixada por ser mulher e não gostar de fazer uma faxina, que eu sou uma pessoa que não consigo levar nada adiante porque eu não me esforço o suficiente. Não se preocupe com o que os outros pensam de você, o que os outros pensam diz respeito a eles. Mas agora, na vida adulta, a opinião que realmente importa é a nossa. Então, trabalhe a sua opinião a respeito de você mesmo, por meio de terapia, entendeu? Vai buscar ajuda, não fica tentando lutar sozinha ou sozinho com o diagnóstico. Existem ótimos profissionais para atender homens, para atender mulheres, né? Adolescentes, crianças, enfim. Então, não fique lutando sozinho com o seu diagnóstico, porque lutar contra o diagnóstico é lutar contra algo que está em você e algo que faz parte de você. Então, é lutar contra si mesmo. Então, trabalhe a sua opinião sobre você, entenda o que é o autismo, entenda suas limitações, respeite elas, sem ficar esperando que o mundo respeite, porque isso não vai acontecer. Pelo menos não até Jesus voltar. Mas a gente se respeitando, já é assim, ó, maior caminho andado. Acho que era isso, gente. Eu teria ainda uma infinidade de coisas para falar, mas podemos deixar para outros dias. Olha, incrível. Eu anotei perguntas aqui, muitas. E eu acho que vai ter que ter mesmo outro dia, né, Thelma? Vai, vai. Nossa, eu estou muito feliz por tanto conteúdo que deu para a gente passar em tão pouco tempo. E esses recados, principalmente esses últimos, né? Eu acho que são essenciais para as pessoas que estão lidando com essa questão, né, do autismo. É isso aí. Bárbara, mais uma vez, muito obrigado. E que bom, né, Thelma, que a gente está tendo esses encontros aqui. E nosso desejo para todos vocês é que Deus abençoe muito e que Amém, amém. fiquem com a presença de Cristo, que, como foi a pergunta principal que a Bárbara respondeu, Jesus Cristo, Cristo é tudo na vida dela. Muito obrigado, Bárbara, mais uma vez, e até a Eu que próxima. agradeço a oportunidade. Foi muito bom estar aqui com vocês, sendo útil para toda a nossa comunidade. Valeu, e até a próxima, se Deus quiser.